Bom, rapaziada, empate no Mineirão, né, com gosto bem amargo. O Cruzeiro não conseguiu aí aproveitar a chance de vencer e colocar uma pressão, né, no Flamengo, que joga contra o Santos, e contra o Palmeiras, que joga, né, enfrenta o Mirassol. Jogou antes com esses dois, podia dar uma pressionada, desperdício a chance. É muito difícil agora falar em título, a não ser que, sei lá, por um milagre, Flamengo e Palmeiras percam na rodada. Bora acompanhar, o Flamengo é favoritíssimo contra o Santos. O Palmeiras joga contra o Mirassol chato, fora de casa. O Mirassol não perdeu ainda em casa esse ano. Mas, sei lá, até o empate já complica pro Cruzeiro. Mas assim, independente disso, eu queria, nesse pós-jogo, eu queria abordar com vocês algo que eu acho de muita importância, né? Porque, rapaziada, apesar dos pesares, apesar de não só o Cruzeiro Nostalgia, mas outros canais baterem nessa tecla, desde que esse mundo do YouTube virou protagonista, né, daquilo que chega de informação até você, muitos cruzeirenses ainda se deixam levar por jornalista como os que você vai acompanhar daqui a alguns segundos, tá? O que foi dito hoje na Itatiaia é algo inadmissível e vai muito além da informação que o jornalista diz ter. Vai de uma narrativa para desconstruir um bom trabalho que o Cruzeiro fez até aqui na temporada. Vai para tentar dar aquela tumultuada no elenco, apesar de dito que a ideia não é essa, né? Vocês vão ouvir. A informação não é para tumultuar o elenco do Cruzeiro, não é para deixar a torcida chateada, mas que porra de informação é essa nesse momento da temporada? Assim, cara, não tem nem pé nem cabeça. É uma informação de um jornalista que não é um jornalista que tem característica de trazer informação, né? Lembra, vocês vão lembrar disso. Lá no início do ano, o Bruno Formiga, ainda na TNT, disse, à época, que o Gabigol tava querendo tumultuar o ambiente do Cruzeiro. E aí eu falei, pô, o Bruno Formiga nunca trouxe uma informação na vida dele. Ele não é um cara informativo, ele é um jornalista, né, que comenta o jogo, né, que taticamente tem um entendimento muito bom, a gente gosta de ouvir, mas informativo não é o perfil do cara, ele não é setorista de nada. E esse que você vai escutar a mesma coisa. Mas aqui fica o alerta pra vocês, tá? Eu vou reagir, não vou falar mais nada depois disso daqui, mas fica o alerta, tá? O Ale Oliveira simplesmente ele cravou que, segundo ele conversou com o Gabigol, que disse, olha, eu não fico no Cruzeiro ano que vem. Vocês vão ouvir o que ele pontuou e vocês ficam à vontade, tá? Pra poder interpretar da maneira que você quiser o que vocês vão escutar. A maneira que eu interpreto é essa. É uma vergonha um jornalista vir, né, num pré-jogo de uma partida importante do Cruzeiro, trazer esse tipo de informação. Não agrega em nada a ninguém. A ninguém. Mas bora ouvir e vocês interpretam. Deixa o like, hype o vídeo, comenta, tá? Fala um pouquinho desse pós-jogo. Não vou nem me aprofundar sobre o jogo aqui nesse vídeo não, mas fica à vontade se você quiser comentar sobre esse 0 a 0 no Mineirão contra o Fluminense. Olha, Oliveira, pra gente falar sobre Gabigol e tudo que se fala sobre Gabigol, de bom e de ruim, de polêmico e de elogio, tudo ganha uma proporção muito grande porque o Gabigol é muito grande. Então, eu quero te trazer para esse papo porque você, além de conhecer o Gabigol há muito tempo, como analista de futebol, você também o conhece pessoalmente. Para mim tá muito evidente, e não é de agora, já havia falado isso, e quando se falava isso antes, mas você tá querendo plantar crise no Cruzeiro, o Gabigol tá feliz. É óbvio que esportivamente o Gabigol não tá feliz. Um cara do tamanho do Gabigol passa tanto tempo no banco do Cruzeiro, individualmente, ele não pode estar feliz, é óbvio. Coletivamente, ok, Cruzeiro tá ganhando, Cruzeiro tá voando, já disse isso, não duvide se o Gabigol decide uma Copa do Brasil pro Cruzeiro aí, fazendo o gol do título aqui no Mineirão, ou em São Paulo na classificação, ou no Maracanã, numa eventual decisão contra Fluminense e Vasco da Gama, mas isso tá ficando cada vez mais latente. No jogo aqui do Mineirão, antes do jogo do Grêmio, ele já não foi muito efusivo na comemoração.
E a TV pegou, né, no jogo contra o Grêmio. Enquanto os jogadores estavam indo saudar a torcida, ele buscou o vestiário antes. Diante de tudo isso, quero ser o diagnóstico de Gabriel Barbosa e a temporada no Cruzeiro, Ale. Você disse uma coisa importante, né? O torcedor, aquele mais fanaticão mesmo, ele não quer ouvir algumas coisas. Mas a gente não trabalha pro Cruzeiro, a gente trabalha pro futebol, trabalha pra Rádio Itatiaia. E a verdade é que o Gabigol não vai ficar o ano que vem. Não vai ficar. A última vez que eu falei com ele, inclusive, eu dei parabéns ao Thiagão pelo ano dele, que é um ano muito bom. Você pegar os últimos 3 anos do Gabigol, os 2 últimos pelo Flamengo e essa temporada pelo Cruzeiro, essa temporada é disparada a melhor desses últimos tempos, em que pese que ele foi decisivo na Copa do Brasil pelo Flamengo naquela final contra o Atlético e pode e deve até ser decisivo para o Cruzeiro em vários momentos ainda nesse ano. Mas não está valendo a pena para ninguém, o Thiago. E o Pedrinho não vai falar isso, evidentemente, porque não vai tumultuar o grupo. Mas internamente todo mundo está sabendo. O Gabigol está sabendo, o Léo Jardim está sabendo, o Pedrinho está sabendo. Porque essa conta não fecha, o Thiagão. Embora o Gabigol, sempre que tenha sido chamado, ele corresponde. Muitos menos minutos do que ele gostaria e acha até do que ele merece. No custo-benefício, não vale a pena para o Cruzeiro. E aí tem um motivo muito claro, muito evidente, por que isso acontece. Por que o Gabigol joga tão pouco? Não é porque o Caio Jorge faz uma temporada espetacular. Eles podem jogar junto, né? Mas é porque o Gabigol não tem o estilo de jogo que o treinador gosta. E é legítimo, cada treinador tem uma preferência, tem um jogador, um estilo de jogador que ele gosta mais. E o estilo do Gabigol não agrada o Léo Jardim, embora o treinador português reconheça no Gabigol um grande jogador. Mas o que é o estilo? É um cara que marca muito na primeira linha, ali na saída de bola do adversário. O Gabigol não faz isso. É um cara que explode em velocidade no espaço, no contra-ataque. O Gabigol não faz isso. É um cara que joga mais com a bola no pé, mais no pivô, vem dialogar com os meias, cai pelos lados, sabe? Então, assim, não é o estilo do... Eu até falei aqui, se acontece do Caio Jorge ser vendido ano que vem, o Gabigol não é o centroavante dos sonhos do Léo Jardim. Então essa conta não fecha. O que está acontecendo de novo nessa história toda é que o Gabigol não tem mais escondido a sua insatisfação, né? Ele estava disfarçando bem a sua insatisfação. Não tem escondido. Isso é um problema para o resto da temporada do Cruzeiro, do Gabigol. Não é um problema, torcedor. Isso não é um problema. É uma relação profissional. O Gabigol vai entrar e vai jogar, e vai tentar, e vai fazer gol, como ele sempre fez. Mas que o quadro, a verdade, é essa aí que eu tô te falando, o Thiagão. Eu não tenho dúvida, isso aqui não é um achismo que eu tô falando. Eu tô trazendo uma informação, é isso que acontece. Mas não é, vou repetir, não é um problema pro Cruzeiro. O Cruzeiro lida muito bem com isso e já há algum tempo. Desde a última janela, essa conversa, ela acontece no Cruzeiro. Então, o Léo Jardim não é apaixonado pelo estilo do Gabigol. O investimento é muito grande para uma minutagem pequena e o Gabigol não fica no banco. Não fica. Não ficou na Inter, não ficou no Benfica, não ficou no Flamengo e não ficará no Cruzeiro. Então, com esse combo aí de informações, o Gabigol não fica no Cruzeiro pro ano que vem. Olha, Oliveira. Rapaziada, é o seguinte, o papo aqui é simples, tá? Não caio nessa, tá? Não caio nessa. Não importa nada. Ó, presta atenção que eu vou falar pra vocês, tá? Não importa nada, tá? Para com aquele que tem um contrato com o clube. O Gabigol, ele tá satisfeito, tá insatisfeito. O Leonardo Jardim gosta, desgosta. O salário é alto, é baixo, não importa. O cara tem contrato. Tem mais 2 anos aí de contrato pela frente. Ou até 3, talvez. Acho que são mais 2, né? Ele chega com... Não, acho que é isso mesmo, né? Tem mais 3 anos, eu acho. 26, 27, 28. São mais 3 anos. Ele tem contrato, tem um salário alto. Então, assim,
O Cruzeiro não vai liberar o Gabigol de graça. Ele não vai sair do Cruzeiro pra ganhar pouca coisa em outro clube. Ele não vai pra um clube pra ser também coadjuvante ou não disputar título. Então assim, se ele quiser sair, ele vai ter que achar um clube interessado em pagar o que ele quer. E pagar o Cruzeiro. E aí, pro Flamengo ele não volta. Pro Palmeiras ele vai estar na mesma situação no Cruzeiro. É banco. Dificilmente ele vai ser titular. Quem mais briga por título? Um Botafogo? Será que ele vai para um Botafogo da vida? Botafogo será que ele encaixaria no perfil do Ancelotinho? Não vejo isso. Eu não vejo. Vai para um Bahia? Parece que é um perfil de contratação que o Bahia não curte tanto. Mas será que o Bahia pagaria o salário que o Cruzeiro paga? O Bahia não tem esse perfil de pagar salário alto. O que ganha mais lá é o Everton Ribeiro só. Ninguém mais lá ganha mais de 1 milhão por mês. Então assim, rapaziada, não é esse mundo fantástico de Bob. Ah, vou pro Corinthians. Vai pro Corinthians pra quê? Pra tentar ser campeão paulista e acabar o ano ali? Porque o Corinthians, com todo respeito ao meu amigo Vitor, não briga por bosta nenhuma há muito tempo. E não vai brigar o ano que vem. Talvez, se der sorte, volta numa semifinal de Copa do Brasil ano que vem. Mas assim, bate numa semi, bate final, não ganha título. E assim, não é um clube que tem estabilidade. Não sei que notícia é essa que o Gabigol vai sair. Cara, você só sai se você tiver um clube ou com o ano passado. O contrato tá acabando. Ele não vai ficar no Flamengo porque ele não vai renovar. Aí tudo bem. Agora, com mais 3 anos de contrato, ganhando 2 milhas por mês, num time competitivo, brigando por título, um projeto desse, cara, o cara tem que ser muito burro se ele quiser sair pra qualquer merda. Pra qualquer merda, aí ele tem várias opções. Aí eu não vou nem falar aqui, mas ele tem várias opções. Agora, pra competir, cara, então assim, não caiam nessa, tá? Não é tão fácil ou simples como pareceu ser. Mesmo que o Cruzeiro queira se livrar ou o Gabigol queira sair, não é tão simples assim não. E essa notícia tá num time perfeito pra aqueles que gostam de tumultuar o ambiente. É isso que eu digo, chegou até aqui, deixa o like, hype o vídeo. Até a próxima, tamo junto.